Amém, igreja? O nosso coração tem que ser o altar de Deus, né? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo ele veio habitar em nós, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas que Deus habita em homens salvos, né? Em mulheres salvas. Deus habita nas pessoas que o aceitaram, e ali o Espírito Santo faz morada. Eu quero dizer para você que está em Cristo, Deus mora em você através do Espírito Santo. Ele se faz morada na sua vida. Mas entregar o nosso coração e dar o trono da nossa vida a Deus, isso depende de nós a cada dia. Porque ainda que Deus habite dentro de nós ainda existe um eu brigando pelo trono, né? Muitas vezes Deus está ali dentro de nós, mas brigando com a gente para ter o trono, e nós brigando com Deus para termos o trono, porque nós muitas vezes queremos mandar mais a nossa vida do que Deus. E aí que a gente, uma expressão antiga, né, que o pessoal da antiga usava, a gente cai do cavalo, né? A gente mete a cara na parede, enfim, a gente se ferra, né? A gente não se dá bem. E, queridos, eu vejo assim que é um processo constante e contínuo de nós nos libertarmos de nós mesmos. Eu gosto muito daquela definição de que salvação se envolve em 3 estágios na nossa vida. Justificação: Deus te purificou dos pecados, te livrou da condenação do inferno, você está justificado, glória a Deus. Morreu hoje, vai para o céu, amém, irmãos? Isso é um aspecto, mas não quer dizer que você está perfeito, não quer dizer que você chegou no nível máximo da sua maturidade. Aí existe um outro estágio da salvação que chama-se santificação, né? Na justificação eu estou salvo, na santificação eu estou sendo salvo. Mas estou sendo salvo de quê, pastor? De mim mesmo, das inclinações ruins, né, Jonas? Das inclinações erradas do velho homem, da velha mulher, da velha criatura que insiste em não morrer, né? É que nem Martinho Lutero falou, né? Que quando ele se batizou, ele pensou que o homem do pecado tinha morrido, mas ele descobriu que o miserável sabia nadar, né? Então, ou seja, ainda tinha um pecador ali, lutando contra a vontade de Deus. E assim, muitas vezes acontece na nossa vida. Mas, dentro desse processo, à medida que nós nos enchemos da palavra, à medida que nós nos aproximamos de Deus e nos afastamos do mundo, e isso é uma luta diária, isso é um desafio para todos nós, irmãos, nós vamos morrendo e Cristo vai crescendo, nós vamos diminuindo e Cristo vai aumentando na nossa vida. Esse é o processo dentro do qual nós nos encontramos. Lá em Daniel capítulo 6, nós vamos estar falando hoje sobre Deus, o Deus que nos livra da mão do inimigo. Quem acredita que Deus livra da mão do inimigo? Eu não só creio, mas eu vivo isso todo dia. Eu vejo que todo dia Deus nos livra das mãos do inimigo. Todos os dias Deus trabalha para nos livrar das mãos dos nossos inimigos. Lá em Daniel 6, eu vou ler um versículo, eu vou ler o versículo 11, depois eu vou pular para o 17, e aí a gente vai ler do 17 em diante até o 24. Diz assim a palavra de Deus, Daniel 6:11. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Aí depois o que acontece aqui? Depois que eles vão até Daniel juntos, eles se mobilizam, eles vão juntos e eles acham Daniel orando, suplicando diante do seu Deus. Olha que imagem bonita, irmãos. A imagem bonita na vida de um crente, quando os seus inimigos vão contra você, eles acham você orando, né? Eles acham você de joelhos diante de Deus, eles acham você prostrado diante do Senhor. Olha que imagem que nós temos que trazer para a nossa vida. Como é que os seus inimigos estão te achando quando eles estão te procurando?
Tem crente que o inimigo vai contra ele murmurando, brigando, dando raquetada, né, saindo no tapa. Tem crente que quando o inimigo vai buscar ele para ver como é que ele está fazendo tudo, menos estar de joelhos diante de Deus em oração, menos se submetendo ao Senhor. Daniel foi encontrado orando, e isso trouxe, irmãos, uma ira no coração dos seus inimigos, porque você quer ver o inimigo irado, é quando ele encontra um crente que está conectado com Deus. O inimigo fica alegre quando ele encontra um crente que não está nem aí para as coisas de Deus, que não está nem aí para a oração, que não está nem aí para buscar a Deus, que não está nem aí para ter comunhão com Deus. O inimigo fica alegre, mas quando ele acha um crente que está levando oração a sério, que está levando buscar a Deus a sério, ele fica irado. E nessa ira dos inimigos de Daniel, né, os outros ministros do reino, que são chamados de sátrapas, né, eles se mobilizam para destruir a vida de Daniel. Então aqui se mostram os inimigos de Daniel. Os inimigos de Daniel tinham um intento no coração: destruir a sua vida. E como é que eles fizeram isso? Indo ao encontro do rei para dizer que Daniel estava infringindo a lei que eles mesmos forçaram o rei a assinar, para que eles pudessem ter uma justificativa para poderem acusar Daniel de alguma coisa, porque Daniel não tinha feito nada de errado, mas eles não conseguiam achar nada de errado na vida de Daniel. Então forçaram o rei a estabelecer um decreto que por um mês não se poderia orar a Deus nenhum. Só que Daniel, ele estava mais preocupado em fazer a vontade de Deus do que a vontade dos homens. E nesse sentido, irmãos, eles se levantaram, denunciaram Daniel e fizeram Daniel ser lançado na cova dos leões. Aí aqui no versículo 17 diz assim: e foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada da minha parte. É feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Amém? Irmãos, o inimigo tentou destruir a vida de Daniel, mas no final de tudo, Deus livrou Daniel da mão do inimigo. No final de tudo, irmãos, no final de todas aquela trama que foi feita, que parecia que era uma trama perfeita para destruir a vida de Daniel, no final de tudo, o que prevaleceu foi o livramento de Deus. O que prevaleceu foi o agir abençoador de Deus sobre a vida do seu servo. Que é o que eu quero dizer para você aqui nessa noite:
que aquele Deus que livrou Daniel, Ele está aqui nessa noite para livrar você. Aquele Deus que cuidou da vida de Daniel, está aqui para cuidar da sua vida e da minha vida hoje. Assim como Ele livrou Daniel das mãos do inimigo, assim Deus age comigo e com você todos os dias. Eu estou aqui para dizer a você que existe um Deus que livra os seus servos da mão do inimigo para honrar o seu esforço, a sua disposição de mostrar ao mundo ou a todas as pessoas que o cercam que ele serve a Deus com atenção e com dedicação. Irmãos, Daniel, todo mundo que se aproximou dele teve que reconhecer que ele era um servo de Deus, sim ou não? Chegaram diante dele, ele estava orando. Foram à cova, encontraram ele testemunhando de Deus, falando de Deus. Ele era um servo que se esforçava para mostrar às pessoas que ele servia a Deus de todo o seu coração. E ele demonstrou isso primeiro através da sua vida devocional. Ele não brincava, irmãos, com o valor da oração. Ele não brincava com o propósito de buscar a Deus. Buscar a Deus, estar na presença de Deus, era algo importante para Daniel. E ele se esforçava para que não somente Deus pudesse contemplar o seu esforço, mas que as pessoas que o cercavam também pudessem ver, através das suas atitudes, que ele era alguém comprometido com Deus. Qual é o comprometimento que nós estamos tendo com Deus hoje? Para mostrar para o mundo que Deus é prioridade na nossa vida. Para mostrar para as pessoas que Deus é prioridade na nossa vida. Que buscar a Deus, estar na presença de Deus, é prioridade na nossa vida. Tem um cântico que diz: é Ele. Estou gastando a minha vida por amor e com alegria, né? Perdendo tudo com amor, por amor e com alegria. Mas tem muito crente que não está perdendo nada, irmãos. Não perde uma festinha de aniversário, não perde uma diversão, não perde, irmãos, muitas vezes um entretenimento na frente da televisão para estar na presença de Deus. Às vezes, entre buscar a Deus e buscar qualquer outra coisa, hoje Deus está ficando em terceiro, quarto, quinto lugar na vida de muitas pessoas. Daniel, ele estava buscando a Deus quando disseram para ele que quem buscasse morreria. Ele estava dizendo assim para todo mundo: eu posso morrer, mas eu não vou deixar de buscar a Deus. Eu posso arriscar a minha vida, mas a Deus eu não deixarei de buscar. Não abandonarei ao Senhor. Eu sou servo de Deus, e o meu prazer é servir ao Senhor. O meu prazer é estar na presença dEle. O meu prazer é ter Deus em comunhão comigo e eu ter comunhão com Ele. Qual é o prazer da sua vida hoje? Onde está o seu prazer? Eu vejo que o mundo hoje está roubando do coração dos crentes o prazer pela presença de Deus, pela comunhão com Deus e pelo servir a Deus. Como diz o Salmo número 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer aonde? Antes tem o seu prazer aonde, igreja? Na lei do Senhor. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas folhas ficam verdes o ano todo, dá o seu fruto na estação própria, e tudo que fizer prosperará. Quem quer prosperar aí? Quem quer ter uma vida equilibrada? Vida equilibrada. Esse salmo aqui fala de vida equilibrada. Esse salmo aqui fala de vida próspera. Esse salmo aqui fala, irmãos, de alguém que não se deixa envolver pelas influências externas do mundo, porque tem o seu prazer na lei do Senhor. O cerne desse salmo aqui, na vida do salmista, é onde está o seu prazer.
Por que ele não se assenta na roda dos escarnecedores? Porque ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Por que ele não anda segundo o conselho dos ímpios? Porque ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Por que ele não se detém no caminho dos pecadores? Porque ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Então o seu prazer em Deus e o seu prazer pela lei de Deus faz com que ele se desvie de tudo aquilo que o afasta de Deus. Por isso ele é comparado a uma árvore plantada junto ao rio, ao ribeiro de águas. Ou seja, como é que é uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas? É uma árvore que está bem o ano todo. Pode chover, pode fazer seca, o ribeiro está ali. O ribeiro está ali, sim ou não, irmãos? Você pega uma árvore plantada no deserto, onde não tem água. O que acontece com essa árvore? Ela vai secar. E se ela não receber água, ela vai murchar e vai morrer. Mas uma árvore que está plantada na margem do riacho, ela está sendo alimentada o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo ela está recebendo vida. O tempo todo ela está recebendo nutrientes. O tempo todo ela está recebendo força. A árvore é eu e você. O ribeiro é o Senhor. Nós temos que nos plantar na presença de Deus. Nós temos que estar na presença dele. Irmãos, o crente que acha que pode vencer longe de Deus, ele está se autodestruindo. Ele está se auto-assassinando espiritualmente. Porque sem Deus, irmãos, nós não podemos fazer nada. Jesus diz: vós sois os ramos, eu sou a videira. Sem mim, nada podeis fazer. Um galho que está quebrado da árvore, o que vai acontecer com ele? Ele vai secar, né, Nicole? Ele vai secar e vai morrer. Por quê? Porque o que dá vida ao galho é a árvore que o sustenta. Sabe o que sustenta você? É a sua conexão com Cristo, é a sua conexão com Deus, é a sua conexão de fé com o Senhor. Daniel era alguém que demonstrava para as pessoas que ele servia a Deus pela sua conexão com Deus. As pessoas o encontravam orando, as pessoas o encontravam levando o propósito da busca, da comunhão, da intimidade com Deus com seriedade. Estar com Deus, buscar a Deus, ter comunhão com Deus era algo sério para Daniel. E eu pergunto, essas coisas continuam sendo sérias para você hoje? Continuam sendo algo vital, precioso na sua vida hoje? Irmãos, Deus livra os seus servos da mão do inimigo. Deus tem prazer em livrar das mãos do inimigo quem tem prazer em servi-lo, quem tem prazer em buscá-lo, quem tem prazer em estar na presença dele. Deus tem prazer em livrar, em abençoar os seus servos, quando os seus servos têm prazer em honrar a Deus, em exaltar a Deus na sua vida, sendo um servo que não cede às pressões do mundo para desistir de servir a Deus. Irmãos, o mundo pressiona ou não pressiona a gente? Todos os dias somos pressionados de todos os lados. Somos pressionados pela nossa carne, no sentido de buscarmos, irmãos, o prazer na fama, o prazer nas coisas materiais. Somos pressionados pela nossa própria carne. Somos pressionados, irmãos, pelo mundo, através das ideologias que querem fazer a gente aceitar aquilo que é errado, até mesmo em relação à sexualidade das crianças, né, que está tão em debate nos dias hoje. Tipo assim, você é pressionado a buscar viver segundo aquilo que é politicamente correto. Politicamente correto hoje é politicamente correto hoje você não falar contra homossexualidade, contra a ideologia de gênero, contra isso, contra aquilo. Aí o mundo vai te pressionando, dizendo: ó, você não pode falar, você não pode se posicionar, você não pode isso, você
não pode aquilo, né? É que nem aconteceu com Daniel, você não pode orar. Você tem que se calar, você não pode orar, você não pode buscar a Deus. Então o mundo muitas vezes quer ditar o que nós devemos e o que nós não devemos fazer. Isso é uma pressão que muitas vezes vem na nossa mente, no nosso coração, né? Somos pressionados muitas vezes, irmãos, a não estarmos na igreja, a não estarmos aqui na presença de Deus. Mas Daniel, ele venceu todas essas pressões. Ele venceu todas as pressões porque o prazer do seu coração era servir ao Senhor. O prazer do seu coração era fazer a vontade de Deus e não a vontade dos homens. A Bíblia diz que nós temos que nos sujeitar às autoridades constituídas, mas existe um momento quando a gente tem que até mesmo infringir isso, quando as autoridades dizem para a gente negar o nosso Deus ou negar a nossa fé. Por exemplo, irmãos, eu vi um vídeo hoje, chegou para mim no grupo dos pastores, sobre a China. Vários pastores, porque não aceitaram tirar o símbolo da cruz, porque não aceitaram as determinações que o Xi Jinping lá impôs, eles foram presos, eles foram aprisionados, as igrejas estão sendo fechadas. Por quê? Porque chegou aquela situação, ou eu obedeço o homem, ou eu obedeço a Deus. Nós não estamos vivendo isso aqui, nós ainda estamos tendo liberdade de buscar a Deus. Mas dentro dessa liberdade de buscar a Deus, não é a maioria que está buscando. Nós temos liberdade para buscar o que os chineses gostariam de ter, e se eles tivessem, encheriam templos e templos, ficariam abarrotados de gente. E nós que temos liberdade para adorar o Deus vivo, nós muitas vezes preferimos adorar os ídolos que o mundo coloca na nossa vida. Preferimos adorar os ídolos que muitas vezes estão lá fora, do que adorar o Deus verdadeiro. Na China, eu lembro que um pastor falou para mim uma vez, que às vezes eles pegavam uma página da Bíblia, e aquela página passava de um para o outro, em muitos lugares, porque eles queriam ler a palavra, e não tinham acesso à Bíblia como nós temos aqui. Então uma paginazinha que saía de mão em mão, era algo muito precioso, muito importante. Eles ficavam esperando o dia, o momento, quando aquela página da Bíblia ia chegar na mão deles, para eles poderem, chegou a minha vez de ler a Bíblia. Nós temos a Bíblia inteira em casa, e a gente não abre, a gente não lê, a gente não busca. Então, lá eles estão enfrentando um problema externo, uma repressão externa. Mas aqui, nós brasileiros, estamos enfrentando um problema interno. O problema está dentro do coração. O coração dos crentes está precisando avivar de novo. O coração dos crentes está precisando se encher de fogo novamente, avivar novamente, trazer de volta o fervor espiritual, a alegria de estar na presença de Deus, a alegria de estar no culto, a alegria de estar na igreja, a alegria de buscar a Deus, que muitos perderam e não estão preocupados em buscar de volta, né? Mana, quando a irmã perde algo importante, a irmã deixa, a irmã vai procurar buscar de volta, procurar buscar, porque é importante, não é? É que nem a mulher que tinha as 10 dracmas, ela perdeu uma, mas ela ficou com 9. Perdi só uma, eu tenho 9 ainda, foi assim que ela agiu? Não, eu vou tirar os móveis, vou varrer toda a casa, mas eu vou trazer de volta essa uma dracma, porque era preciosa, ela era importante, ela marcava na sua cabeça a sua fidelidade ao noivo, era um valor que representava a sua fidelidade ao noivo, e o noivo não poderia chegar e encontrar faltando aquele valor na vida dela. Na nossa vida nós não podemos nos acostumar a perder valores,
a perdermos coisas que são importantes aos olhos do noivo. O noivo ele quer chegar e encontrar todos os valores da nossa dracma com a gente. Amém, irmãos? A dracma do fervor espiritual você não pode perder. Tem muito crente que essa dracma já está perdida faz hora. Cadê a dracma do fervor? Cadê a dracma da oração? Cadê a dracma? Está perdida. Mas você foi buscar? Não. Você se acomodou. Você se acostumou, né, a viver sem essa dracma na sua vida. Não perca aquilo que é precioso na sua vida. Não perca aquilo que marca você como alguém fiel a Deus. Amém, igreja? Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Vocês estão entendendo o que está sendo ministrado? Irmãos, Deus livra da mão do inimigo aqueles que se esforçam para demonstrar a todos que servem a Deus, que servem ao Senhor, que têm zelo pela sua intimidade com Deus. Deus livra da mão do inimigo, irmãos, aqueles que entendem que a vitória virá. Quem crê que a vitória virá? Mas Deus não te poupará de passar pelos desafios que antecedem a vitória. Teve vitória, mas teve desafio. Teve vitória, mas teve dificuldade. Sim ou não, irmãos? Teve vitória, mas teve leão no cangote. Teve uma noite com o leão, né? E não era o leão do imposto de renda, era um leão de verdade que estava lá, que devora pessoas. Teve uma noite que Daniel teve que passar com o leão, irmãos, mas a vitória veio. Porém, nós temos que entender que nem toda vitória vai vir fácil. Às vezes ela virá, mas virá pelo caminho da dificuldade. E Deus estará lá para te livrar no final. Por que Deus te livra da mão do inimigo? Porque Ele tem um propósito no seu coração de te levar por um caminho de dificuldade a uma posição, a um lugar de bênção, mas por um caminho de dificuldade. É no caminho de dificuldade que Ele vai provar a sua fidelidade. É no caminho de dificuldade que Ele vai provar a sua fé. É no caminho de dificuldade que Ele vai mostrar quem você é para aqueles que não te conhecem. Porque Deus já sabe quem você é. Então por isso Ele te prova, porque Ele sabe que você vai aguentar a prova. Amém? Amém, irmãos? Se Deus está te dando uma prova, é porque Ele sabe que você aguenta. Ele não vai te dar uma prova que você não suporta. Se você está passando por uma prova, você não pode dizer, eu não suporto, não aguento. Aguenta. Por quê? Porque Deus não vai te dar algo que seja maior do que as forças que Ele te deu para suportar. Então, quando Deus tirou o povo do Egito, Deus sabia, o trajeto era difícil, mas Ele levou o povo à terra prometida. Levou ou não levou, irmãos? Mas teve deserto, teve água amarga, teve a malequita, teve um monte de situações, mas a vitória veio. Nós temos que entender que no tempo das lutas, dos desafios, a gente tem que manter firme a nossa fé, a nossa esperança em Deus. Quem está firme na fé e na esperança em Deus aí? Então fica firme na sua fé e na sua esperança em Deus. Irmãos, olha só, José venceu, sim ou não? Mas ele teve que passar pelo desprezo, pela cova, por ser vendido como escravo, teve que passar pelo Egito, mas no final ele venceu. Vieram os inimigos, vieram as dificuldades, mas no final Deus deu vitória. No final Deus deu vitória. Então toda a história de um crente que envolve dificuldades e lutas, se ele permanecer firme, vai terminar com vitória, vai terminar com a bênção de Deus sobre a sua vida, como foi a história de Daniel. Olha só, Esther,
Esther, irmãos, era uma menina que tinha tudo para dar errado, porque ela não tinha pai, ela não tinha mãe, ela foi criada pelo primo mais velho. Enfim, era uma menina assim que morava num país que não era o seu país, morava na Pérsia, né? Pobre, humilde, não tinha pai, não tinha mãe, passou por todo esse perrengue, mas no final de tudo se tornou a rainha da Pérsia, porque no tempo das dificuldades ela se manteve firme na presença de Deus. A história de Esther nos ensina que quando os bens materiais não nos favorecem, nós podemos vencer pelo favorecimento de Deus. Não tenho bens materiais, não tenho riqueza, mas você tem Deus, então você pode vencer. Não tenho bens materiais, mas tenho Deus, é tudo que eu preciso. Esther venceu porque tinha Deus na vida dela. Vou pegar um exemplo que não é da Bíblia, irmãos. Aquela menina que se tornou a maior medalhista olímpica do Brasil, a Rebeca Andrade, quantos lembram aqui? Que faz aqueles saltos. Ela se tornou a maior ganhadora de medalhas na história do Brasil até hoje. Só que ela sofreu 3 contusões, operou o joelho 3 vezes, quebrou o dedão. Agora você imagina uma pessoa que opera o joelho 3 vezes, quebra o dedão, sofre várias contusões. Eu digo, olhando para tudo isso, será que não teria sido melhor ter desistido? Mas ela não desistiu. Ela passou pela prova, joelho operado, tudo, mas ela falou, a vitória ainda pode vir, eu não vou desistir. E eu nem sei qual é a fé que ela tem, não sei se ela é crente ou não é, né? Mas é uma pessoa que, passando pelos problemas, ela acreditou que ela podia vencer. Agora, eu e você que temos Deus, temos uma responsabilidade muito maior de crer que diante dos problemas nós podemos vencer. Porque nós não contamos apenas com a nossa força, nós contamos com a força de Deus. Não contamos apenas com os nossos recursos, nós contamos com os recursos de Deus. Não contamos apenas com o nosso apoio, mas com o apoio que vem de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É Ele que te fortalece hoje para vencer. Amém? A vitória vem, mas Deus não vai te impedir de passar pelas dificuldades. Irmãos, por fim, Deus livra da mão do inimigo para mostrar que outras pessoas, para que outras pessoas possam reconhecê-lo como Deus em suas vidas. Quando Deus livrou Daniel da cova dos leões, o rei Dário, ele ficou impressionado, porque, irmãos, imagina você coloca alguém numa cova de leões. A Bíblia diz que o rei chegou lá com o coração triste, porque pela lógica, Daniel estaria morto. Ele chega lá, a Bíblia diz que com voz triste, ele pergunta a Daniel, porventura o teu Deus a quem tu serves te livrou? E Daniel dá um grito lá de dentro, dizendo, rei, Deus mandou um anjo, fechou a boca do leão, dos leões, fiquei tranquilo, passei a noite tranquilo, né? Aí naquele momento, irmãos, o rei, ele se rende ao Deus de Daniel. Deus livra os seus servos da mão do inimigo, para que outros possam crer que Ele é Deus. Aquele rei precisava crer que o Deus de Daniel era Deus. E para isso Deus permitiu que houvesse inimigos na vida de Daniel, para que ele usasse aquela situação para mostrar que ele era Deus para aqueles que não o conheciam. Eu quero dizer para você, querido, muitas vezes Deus vai permitir lutas, inimigos, levantes contra a sua vida, para que Ele possa entrar em cena na tua vida e mostrar àqueles que não te conhecem que Ele é o teu Deus, para que aqueles que ainda não se converteram a Ele, venham se converter a Ele, por aquilo que Ele fez na sua vida, pelo livramento que Ele te deu, pela vitória que Ele te deu. Então, eu quero dizer para você,
Não desanime porque você está enfrentando lutas ou inimigos. Deus te livra da mão do inimigo, amém? Para mostrar que Ele é Deus. Alguns exemplos que eu anotei aqui, irmãos. Quando Deus livrou o povo no Mar Vermelho, sabe o coração de quem que Deus alcançou? O coração de Raabe, lá em Jericó. Quando o povo chega lá em Jericó, Raabe diz assim: nós ouvimos falar de um Deus que abriu o mar. Nós ouvimos falar de um Deus que tirou a água da rocha. Nós ouvimos falar de um Deus que deu vitória ao seu povo. E ela começou a crer no Deus de Israel, porque Deus deu livramento ao seu povo, porque Deus deu vitória ao seu povo. As suas vitórias servirão de testemunho para quebrantar corações de incrédulos, coração de pessoas que ainda precisam se converter a Deus. Irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego, a mesma coisa. Quando o rei tirou eles da fornalha, ele teve que reconhecer que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego era Deus. A ressurreição de Lázaro, irmãos. Lázaro estava enfrentando o pior inimigo que o ser humano pode enfrentar, que chama morte. A morte chegou e ceifou Lázaro. Depois de 4 dias, irmãos, eu imagino que o espírito da morte estava celebrando. Ceifei mais um, ceifei mais um. Aí chega Jesus lá e fala: manda de volta, porque aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que confia em mim nunca morrerá. Então Jesus, ele mostra que ele tem o poder sobre a vida e sobre a morte. E quando ele tira Lázaro, irmãos, daquela caverna, daquela tumba, diz que muitos judeus que estavam ali creram no Senhor Jesus. Ele usou o milagre que ele fez em favor de Lázaro para ganhar o coração daqueles judeus. Tem coisas que Deus vai fazer na sua vida, não é só para te abençoar, é para ganhar o coração de gente que está perto de você, é para ganhar o coração de gente teimosa que está perto de você e que insiste em não se render a Deus, mas vão se render à medida que Deus fizer coisas em favor da sua vida. À medida que Deus mostrar que Ele é Deus, permitindo que inimigos se levantem contra você, para que Ele possa entrar em cena, te dar a vitória e mostrar que Ele é poderoso na sua vida. Amém? Irmãos, Paulo e Silas na cadeia, eles estavam presos, acorrentados, amarrados, encarcerados, mas quando eles louvaram ao Senhor, diz a palavra de Deus que Deus fez um terremoto acontecer ali, que quebrou tudo, abriu as portas das prisões, quebrou as cadeias, todo mundo foi liberto. Só que Paulo entendeu, o Espírito Santo deve ter falado com ele na hora: ninguém foge, porque tem um camarada que vai se matar. Paulo falou: ninguém vai fugir, tem uma alma que precisa ser salva aqui. Então naquele momento, irmãos, o carcereiro que ia se matar, ele toma a maior decisão da sua vida, ele resolve entregar a sua vida para o Jesus que Paulo servia, porque ele viu o livramento que Deus deu aos seus servos. Naquele momento ele se converte, toda a sua casa se converte. Então Deus faz coisas em favor da nossa vida, Deus nos livra das mãos do inimigo, para mostrar que Ele é Deus para aqueles que precisam se converter a Ele. E por fim, agora por fim mesmo, Deus nos livra das mãos do inimigo, para mostrar a todos que quem governa as circunstâncias da nossa vida não é Satanás, não é o mundo, não é a vontade dos homens, é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Quem governa a sua vida é o Deus Todo-Poderoso. Quem governa a sua casa é o Deus Todo-Poderoso. Quem governa a sua entrada e a sua saída é o Deus Todo-Poderoso. Quem dita as regras na sua vida é o Deus Todo-Poderoso. É Ele que governa, é a vontade dEle que vai prevalecer na sua vida, hoje e sempre, porque você o serve e Ele é o seu Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé nesse momento para louvar ao Senhor. E enquanto louvamos, Nicole, pode estar aqui.
Enquanto o Gabriel canta e eu tento